恭请高公大法师就位。Reverências a todos, paz e simplicidade. Será abordado aqui sobre a ordenação monástica, o aspecto monástico do taoísmo. É claro que para abordar isso é necessário adentrar a fatos históricos, a períodos de desenvolvimento desse aspecto dentro da tradição taoísta. Isso, por demais, pede determinados detalhamentos e não será esse o foco aqui. Aqui será o enfoque mais de um esclarecimento que visa a atualidade. A necessidade de falar sobre a ordenação monástica se deu devido a muitas pessoas enviarem perguntas sobre isso e a expressarem desejo de serem ordenados. Primeiramente, é necessário observar que na tradição taoísta não havia algo como uma ordenação ou um clero. Não haviam monastérios, não haviam ordens. Todos os taoístas eram pessoas contemplativas. Eles viviam nas cidades, nos vales, nas montanhas. Cada taoísta escolhia o lugar onde viver e cultivar. Era comum que os taoístas deixassem as grandes cidades e vivessem em vales, em montanhas, longe da grande população. Isso se dava devido a muita violência que existia naquela época e muitos conflitos entre reinos. Houve um taoísta que decidiu viver uma vida de mais reclusão, de celibato e afastamento de uma forma mais intensa do convívio com a sociedade. Em um determinado lugar que ele consagrou para isso. Entretanto, a maior parte dos taoístas não viviam dessa forma. Com o passar dos séculos, Chan Taolin, que fundou a tradição, a linhagem dos mestres celestiais, provavelmente criou o primeiro modelo do que seria um clero, uma ordem monástica, um mosteiro, onde se viveriam ali vários sacerdotes. No taoísmo existem os sacerdotes e os monges. São duas categorias específicas. É importante dizer que no taoísmo existem dois segmentos, e esses segmentos, por sua vez, dentro deles possuem várias escolas ou várias tradições e linhagens. Existem as tradições que possuem o aspecto monástico,
para aqueles que querem viver essa vida monástica através da vocação. E existem as tradições familiares, onde não há monges nem sacerdotes. É importante entender que existem esses dois segmentos. Isso não significa que um segmento seria religioso e outro filosófico. Isso é um grande equívoco do Ocidente. Zhang Daolin, ao fundar a sua ordem, o seu clero, e a criar um sistema de ordenação e um título de sacerdote, trouxe para o taoísmo as práticas populares, mágicas, ritualísticas, as divindades e tudo mais que fazia parte da cultura espiritual milenar da China, onde os taoístas anteriormente não adotavam, pois o taoísmo era uma cultura de meditação, observação, práticas para a saúde, práticas da transformação interna, chamada de alquimia interior, cultivos da medicina. Não havia nenhum tipo de ritual anteriormente. Seguindo mais adiante nessa observação, sem abordar fatos históricos precisos e datas, ele criou então um sistema para sustentar e manter essa ordem. Uma maneira de as pessoas pagarem pelos serviços sacerdotais e assim ser possível que existisse um mosteiro, um templo e uma ordem que vivesse ali. Depois de um certo tempo, as outras tradições começaram a também criar seus modelos de sacerdócio. A nossa tradição, que é a Longmen, que pertence ao grande corpo de Chuanchen, veio com um modelo de monges taoístas que foi originado pelo fundador Wang Chongyang, da tradição Chuanchen. Quando Zhang Chun deu origem à tradição Longmen, a linhagem Longmen, essa linhagem passou a adotar os preceitos e as formas de viver dos monges Chuanchen. Assim sendo, com o passar dos séculos e do tempo, houveram mudanças nos votos, nos canones e nas escrituras que dizem respeito às regras monásticas para os monges e sacerdotes da nossa tradição.